Queridos amigos, queridas amigas da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, o nosso abraço fraterno, a nossa alegria de voltarmos a conversar neste momento com vocês, nos interligando nessa corrente de luz e de amor. Vamos iniciar então fazendo a nossa prece, rogando neste momento a Deus nosso Pai, que nos ampare com o seu amor, com a sua luz, que Jesus nosso Mestre nos envolva na sua paz, na sua harmonia, no seu amor, que possamos todos nós, irmanados nesse momento, nesta corrente de amor e de luz, nos propor a refletir mais uma vez sobre a vinda de Jesus aqui na Terra. Que possamos abrir os nossos corações para nos entreter, nos envolver com essas informações que estes caros amigos da espiritualidade têm nos trazido sobre a passagem de Jesus aqui na Terra. Que ela nos inspire, que nos ajude, que nos ampare e que nós possamos, a partir da compreensão mais profunda do significado de Jesus para as nossas vidas, que nós possamos nos melhorar a cada dia mais. Que assim seja. Então, dentro desse clima de vibração em torno de Jesus, nosso mestre e amigo, nós vamos conversar sobre a passagem de Jesus aqui na Terra. Como é que ele trouxe a sua mensagem e qual o grande objetivo que ele sempre teve para todos nós. Nós já tínhamos conversado numa palestra anterior sobre como foi essa preparação dessa equipe, dessa técnica sideral no espaço para adequar Jesus, o seu perispírito, a essa atmosfera opressiva do nosso planeta. Jesus teve que se submeter a uma autorredução vibratória do perispírito para poder se situar no corpo carnal gerado por Maria e por José. Foi uma descida heróica dos planos angelicais, E essa descida, essa preparação para a sua chegada aqui na Terra, ela, no nosso calendário, ela levou cerca de 1000 anos, essa preparação. E todos aqueles que vieram com ele também foram preparados. Naturalmente, que nós sabemos que o nosso calendário aqui da Terra, do nosso planeta da Terra, ele é um calendário prosaico, porque aqui nós contamos o tempo com base no movimento de transação e rotação da Terra em torno do Sol. Então é que dá o dia, a noite, enfim. E esse sistema de movimento da Terra em torno do Sol serve para disciplinar então os fenômenos e os fatos da vida humana aqui. Então esse nosso calendário nós vamos contando os dias, as semanas, os meses, os anos, os séculos, os milênios e registrando dessa forma. Mas a forma de registrarmos o tempo aqui ainda num planeta como o nosso, ainda em processo de regeneração, é bem diferente de outros mundos mais elevados. E o que nós compreendemos com todo esse preparo que teve para a vinda de Jesus? Porque Jesus, sendo o governador do nosso planeta, sendo aquele guia e modelo que nós temos que seguir, ele foi o espírito de maior quilate que já esteve aqui na Terra, que se corporificou aqui. E o que ele veio fazer? Ele veio consolidar o velho e puro ensinamento trazido em diversas épocas e diversos locais da nossa humanidade. E todos esses ensinamentos que vieram trazidos por esses grandes nomes da antiguidade, esses grandes profetas, foram todos esses trabalhos foram coordenados por Jesus, esses grandes espíritos foram amparados por Jesus, foram orientados por ele. Então, na essência do ensinamento que Jesus traz, essa essência já vinha sendo divulgada há muitos e muitos milênios, mas e vinha sendo pouco praticada, pouco ela estava sendo aplicada, E essa vinda de Jesus
ela ocorreu em perfeita concordância com a fase evolutiva da nossa humanidade. Foi na época certa, né? Tudo isso previsto, né, por esses grandes pensadores, né, esses espíritos angelicais que coordenam toda essa tarefa de evolução da nossa humanidade, né? Então Jesus, desde o berço em Belém, desde o nascimento, que nós trabalhamos no outro encontro, né, sobre como é que foi esse nascimento, até a crucificação, ele viveu na mais completa pobreza, ele na mais completa pobreza e simplicidade. Ele tinha como única tarefa libertar os humanos, os seres humanos, do erro, do chamado pecado, né? É esse o grande objetivo de Jesus, nos libertar do erro, nos mostrar o caminho claro que nós temos que seguir com muita simplicidade, né? Com muita clareza. E ele, nessa passagem pela terra, ele foi o companheiro, amigo, fiel e generoso, que vivia o que ensinava. E essa foi a grande diferença do mestre em relação aos grandes avatares que o antecederam, né? Aos grandes gurus, aos grandes filósofos, porque eles ensinaram muito, mas poucos conseguiram aplicar e praticar, né? E Jesus não, ele vivia o que ele ensinava, ele aplicava, ele considerava a humanidade como a sua família, né? E as suas ideias eram muito claras. Ele gravava, né, as suas ideias e pensamentos ao vivo, né, no dia a dia, minuto a minuto, no sol ardente, na chuva, no frio, nos dias amenos. Ele sempre ensinava, né? E ele reunia mendigos, prostitutas, publicanos, que eram aqueles romanos que estavam, aqueles judeus que estavam a serviço dos romanos, né? Ele reunia esses também, os leprosos, os loucos, os doentes do corpo e da alma, as pessoas comuns do povo, as mulheres, as crianças, né? As donas de casa, todas elas buscavam seguir Jesus naquela simplicidade, né? E Jesus tinha um carinho especial pelas mulheres. Apesar do grupo, né, que se destacou dos apóstolos serem 12 homens, mas as mulheres estiveram muito presentes em toda a sua passagem aqui na Terra. E ele tinha grande apreço por todas as mulheres e pelas crianças. Então, impressionante também o quanto na narrativa desses espíritos que nós estamos nos baseando agora para conversar, Amélia Rodrigues, Ramatiz, Shaolin, são espíritos que transcreveram essas informações através de médiuns, como o Divaldo Franco, como João Nunes Maia, Hercílio Maes, né? Grandes médiuns que viveram aqui no Brasil e que vivem ainda, alguns ainda vivem. Então, eles foram trazendo essas informações. Esses espíritos vão passando para esses médiuns essas informações, né? E eles contam que as pregações de Jesus na Galileia ou na Judéia ou em qualquer parte que ele fosse provocavam uma alegria suave e consoladora. Ele falava com naturalidade com todos, como se ele estivesse num lar acolhedor, como se aquele grupo que o rodeasse, muitas vezes de quantidade imensa de pessoas, outras vezes em menor número, como se aquele grupo fosse a sua família, né? Com essa voz doce e comunicativa que encantava os ouvintes. Então Jesus foi essa criatura que conviveu com todos, né? Que conviveu, que caminhava, que andava, né? Em geral, ele percorreu toda a Galileia. No início, ele começou a percorrer a Galileia, né? Não longe de Nazaré. Quando muito, ele ia até Cafarnaum, que era uma outra cidade próxima, né? Só depois que ele foi conquistando toda aquela multidão, porque vinham das outras cidades, acorriam para ouvir a voz desse profeta, né? Para que os doentes fossem curados, para que os obsedados fossem amparados. Então, essa luz
né? A informação ia se propagando e as pessoas vinham. Então Jesus, só depois, né, que ele se firmou na Galileia, que foi sendo divulgada, né, a sua caminhada, os seus ensinos, o que ele fazia, é que ele começa a percorrer a Judéia, é que ele vai além, percorrendo a Judéia e outros locais, né? A maior parte das vezes caminhando, outras vezes no lombo de um burrico, mas e sempre acompanhado dos apóstolos, dos discípulos e daquela multidão que vinha sempre à sua procura, né? Quando as pessoas eram informadas que ele estava aqui, estava lá, e as pessoas se dirigiam para esses locais, né? Em geral, olha o que esses amigos espirituais nos contam, né? Ramatiz principalmente. Em geral, as suas pregações eram ao entardecer, no pôr do sol, né? Quando a natureza se coloria de belos matizes. E aí, se nós vamos fazer as leituras, né, do que a Amélia Rodrigues descreve, é uma coisa muito linda, porque ele também subia nos montes, né? Ele não ficava só pregando em lugares planos, ele também subia nos montes, nas pequenas colinas, né? Aonde ele se assentava com os discípulos e demais seguidores aos seus pés. Vejam o comportamento típico do judeu, né? Jesus sentava no sopé do monte, na parte mais alta, ou sobre uma pedra, sobre um relevo que se destacava, e ali ele conversava, né, com os discípulos e demais seguidores que ficavam aos seus pés, para que a sua voz pudesse, né, ser ouvida na maior distância, né? Mas ele também gostava de falar à beira do lago de Genezaré. É uma coisa muito interessante as descrições que nos fazem nesses espíritos. Ele gostava de falar à beira do lago de Genezaré. Assentava-se muitas vezes num barco que estava ali ancorado, né? E ali ele falava para aquela multidão que se apinhava na praia, para que pudesse ouvi-lo, né? E não só ele curava tocando as pessoas, como muitos se curavam só vendo Jesus falar, né? Só ouvindo Jesus falar. Ele falava também nas praças, mas um aspecto interessante que esses espíritos nos informam, que ele também falava nos lares simples, ele visitava os lares, aonde às vezes ele se hospedava. Vejamos que interessante, que humildade, minha gente. Hoje a caravana de visitação aos lares, né? Exatamente essa questão que Jesus fazia. Ele ia naquelas casas simples, naqueles lares, as pessoas ficavam encantadas de recebê-lo com toda aquela simplicidade, né? E ali então se apinhavam ali, né? Os apóstolos, os discípulos que estivessem acompanhando, né? E a multidão ficava à volta da casa. Quem não podia entrar ficava, mas os hospedeiros ficavam extremamente felizes. E depois da prédica, depois que as pessoas se retiravam, ele muitas vezes permanecia, nos conta Ramatiz, que ele permanecia neste lar simples, né? E participava da ceia modesta, muitas vezes até pernoitava. Então, e essa casa modesta, né? Ela era invadida por muita luz, por todo aquele conhecimento, porque claro que Jesus tinha uma corte de espíritos iluminados, angelicais, que o amparavam, né? Que seguiam com ele para dar proteção ao seu trabalho, né? Para dar amplitude a toda aquela transformação que a humanidade estava passando, porque era no momento certo que isso acontecesse, né? E ali então ele curava, né? Ele falava, ele ensinava, e as pessoas ficavam embevecidas, porque era diferente de tudo que elas conheciam, né? E havia muitas vezes explosões de remorsos, aqueles que tinham erros, que tinham, né? Porque ele não era só procurado pelos muito pobres, mas também aqueles ricos, né? Que estavam buscando um caminho de se melhorar ou que tinham muitos equívocos. Eles explodiam o seu remorso, né? E já se modificavam a partir daquela presença.
Quando ele aí vamos ver o que é, mas vocês imaginem, né, isso tudo acontecendo num país, né, em que havia uma tradição religiosa muito rígida, né, em que as sinagogas tinham muita força na comunidade onde elas se inseriam, né, e nos conta Shaolin e o próprio Ramatiz que quando ele voltava das suas pregações, ainda no início, próximas a Nazaré, quando ele voltava para Nazaré, sempre cercado de pescadores e de mais pessoas e crianças, os velhos rabinos, vejam aí para que nós possamos entender depois a crucificação, né, a condenação à morte. E os velhos rabinos ficavam possuídos com a cólera sagrada. Como é que aquela multidão seguia aquele profeta que atrevia a ensinar no meio público, na natureza, e que muitas vezes não pregava na sinagoga, apesar que Jesus utilizou muito também esse recurso aos sábados de pregar na sinagoga, fazer a interpretação da Torá na sinagoga, ele usava muito isso. Mas quando os rabinos nas pequenas cidades, especialmente em Nazaré, no início, né, na pequena sinagoga de Nazaré, quando Jesus ia passando com aquela multidão, as portas das sinagogas das diversas localidades, né, das diversas pequenas cidades, iam se fechando ruidosamente. Quer dizer, aí já estava começando a se levantar aquele movimento, né, contra essa luz que vinha chegando, né? Então eram protestos vivos que começaram lá no início, no início dos 3 anos da sua pregação, né? Os rabinos começaram a se revoltar, os doutores da lei, os religiosos oficiais, né? Então, porque os ensinos de Jesus eram subversivos à religião oficial da época. E ele tinha realmente, né, ideias revolucionárias, mas ele vinha pregando, né, que Deus é Pai de amor, de bondade. Isso, só este ensinamento era incompatível com a ideia de Jeová. Jeová, o Deus ali do povo judeu, que incentivava muitas vezes as guerras, as lutas, né? E Jesus vinha trazendo a paz, o perdão até para os próprios romanos. Ele não instigava em nenhum momento a luta, né? A rebeldia. Porque vejamos, né, o que o Ramatiz nos diz, né, que os fiéis nos templos, aquelas pessoas simples, especialmente da Galileia, elas entravam e saíam dos templos, das sinagogas, ignorantes da verdade. Era uma falsa religiosidade. E Jesus pregava abertamente, né, o amai-vos uns aos outros, né, amai-vos uns aos outros. Vejam aqui, né, em tudo que era lugar. Olha o que o Ramatiz vai nos dizer aqui, ó. A natureza era a sua única igreja, pois ele tanto pregava ao povo no cimo de uma colina, sob a fronte de uma árvore, à margem dos rios, dos lagos, como da polpa de um barco de pesca. Os seus sermões eram claros, simples, sem mistérios, né? O que também não agradava aos sacerdotes. E que se sacudiam, os sacerdotes que se sacudiam nos púlpitos, agitando a atmosfera das sinagogas com os berros de uma alta-eloquência deliberadamente sobre o público. Aquela coisa de gritar com a Torá na mão, e que na verdade não tinha às vezes nenhum sentido mais profundo, né, do que significava. Enquanto que Jesus, a boa nova de Jesus, né, as suas informações eram um refrigério para o sofrimento, trazia esperança. Ele descreve com sinceridade o reino de Deus, que para aquela gente sofrida, né, esse reino de Deus que espera os aflitos, os infelizes, os pobres, os enfermos, os injustiçados. Então, para aquele povo que era explorado, né, não só por Roma, que eles tinham que pagar impostos sobre tudo que eles produziam. Aqui tinha que ir a parte, né, era cobrada para ir para Roma, a parte que os sacerdotes, os rabinos cobravam também, eles tinham que pagar também a taxa religiosa.
Eles tinham uma série de ritos que eles tinham que cumprir, e esses ritos envolviam ter que comprar o pomba, um bichinho, um bezerro, enfim, tudo era gasto. E aí Jesus vinha falando, né, com tanta simplicidade, com tanto amor, sem essa preocupação externa, né, de ritual, de lei, não, Jesus falava muito claro, né? E no Sermão da Montanha, vejo que já quase no final da sua tarefa, da sua missão, né, Jesus vai trazer o Sermão da Montanha. Jesus aponta no Sermão da Montanha a recompensa para o futuro, que espera os sofredores. O Sermão da Montanha que traz resignação, coragem, que nos faz olhar para frente, né? Não é agora que vai acontecer a bem-aventurança, é lá no futuro, se nós mudarmos de comportamento. Então Jesus propondo tudo isso, foi muito difícil para os religiosos, a religião organizada, a religião judaica, suportar essa questão, né? Isso foi muito difícil. Agora, o povo galileu, onde situa-se Nazaré, Cafarnaum, aquelas cidadezinhas todas à volta do lago de Genezaré, nesse espaço natural era um espaço esplêndido, a natureza belíssima. Isso porque ela, ali naquele espaço harmonioso, de uma beleza natural incrível, é que Jesus vai vir, até para facilitar a sua psique, né? Para facilitar a sua interferência. Começa ali, quando vai para a Judéia, já é um lugar muito mais árido, né? Muito mais, a natureza não tem a beleza da natureza da Galileia. Então os galileus, vejam só, os galileus, Maria, José, os apóstolos, a não ser Judas Iscariote, os 11 apóstolos eram ali da cidade da Galileia, né? Eles já possuíam um natural desapego, ajudados pelo meio ambiente que era tão generoso. Eles plantavam, eles produziam, a pesca era abundante, né, no lago. Então eles vibravam intensamente com a vida que eles tinham, né? Não eram felizes porque eram extremamente explorados de pagar taxas, né? Mas vibravam com os ensinos e as práticas de Jesus. Eles sentiam-se felizes em serem convidados a seguir o Mestre, em serem convidados a buscar esse reino de Deus tão amoroso que não exigia oferendas, não exigia taxas, né? Recursos monetários, nem compromissos religiosos, nem rituais. Então, isso amenizava a todos, né? Era essa luz que as pessoas buscavam, né? E nós vamos ver que Mateus vai dizer, né, no seu evangelho, procurai primeiro o reino, que seriam palavras de Jesus, procurai primeiro o reino e a justiça de Deus, e tudo mais vos será dado com largueza, né? Vai ser dado com muito maior condição, né? Está em Mateus. Nós vamos ver o que nos diz o Ramatiz, né? Jesus, a diferença da interpretação da passagem de Jesus, né, pelos meios oficiais. Jesus, que ainda é devocionado pelas religiões terrestres, esse Jesus, né, das religiões que nós temos aqui, não é o mesmo Jesus que respirou o oxigênio da terra. Veja, o Ramatiz é muito claro aqui, né? É uma fantasia impossível de ser conceituada entre as suas próprias contradições. Não é possível que a gente entenda, né, Jesus da forma como as religiões oficiais oferecem o Mestre. Não, ele era aquela amenidade de criatura que vivia entre as pessoas, que convivia, né, sem se preocupar com rituais, com templos, com nada disso, né? Ele não se preocupava. Então o nosso Ramatiz, ele vai dizer, né, que na Bíblia, o que nós vamos encontrar na Bíblia, no Velho Testamento, né? Revelações úteis, mas que não podem substituir a liberdade de pensar e de analisar.
Vamos estudar o Velho Testamento, vamos ler a Bíblia, porque tem muita informação extraordinária. Ela auxilia, né, o modo de raciocinar sobre a verdade divina, mas é um recurso que nós temos muito bom, histórico inclusive, mas não é o definitivo que define a lei divina, né? Então, nós vamos encontrando, né, essas informações em Ramatiz. Então, a boa nova trazida por Jesus, ela traz a altíssima individualidade espiritual de Jesus e o seu infinito amor por toda a humanidade. Então, e ali no Novo Testamento, né, nos 4 evangelistas, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas, né, de Paulo e dos outros apóstolos, nós vamos ver realmente o verdadeiro sentido que Jesus nos trouxe, né, o verdadeiro sentido da vida, né? No livro, interessante esse livro que nós estamos nos baseando para fazer a nossa pesquisa sobre a vida de Jesus, né? No livro Ave Cristo, né? Ave Luz, que é um livro extraordinário, né? Recebido pelo médium João Nunes Maia, ditado pelo espírito Shaolin. João Nunes Maia, que não tem muito, nós espíritas não estudamos muito as obras de João e perdemos uma grande fonte de informação. João Nunes Maia era um grande médium, amigo de Chico Xavier, muito amigo de Chico Xavier. E através de João Nunes Maia é que veio a fórmula, aquela da pomada Vovô Pedro, aquela pomada que é tão difundida e usada, né? Por aí, e que tem realmente uma potencialidade extraordinária, né? Uma vitalidade extraordinária para ser usada realmente, né? Então, João Nunes Maia vai receber esse livro, né? Ave Luz, ditado pelo espírito Shaolin. Shaolin ele vai se identificar aqui, né? Ele conviveu naquela época, ele conheceu Jesus, conheceu os apóstolos, só que ele não, incautamente, ele mesmo diz, né? Ele não aderiu, né, totalmente, mas ele conheceu, conviveu com os apóstolos, conviveu com Jesus, mas não foi um daqueles seguidores fiéis. Só depois é que ele vai despertar, né, com outras vidas, com outras experiências, né? Então ele vai nos trazer nesse livro Ave Luz, ele vai nos trazer informações preciosas. É um livro que merece ser estudado, ser lido por nós espíritas, né? E estudado com carinho, porque aqui ele vai narrar, né? Ele vai narrar como Jesus, a tática didática de Jesus para ensinar os apóstolos, para fazer com que eles crescessem, né? E ele vai nos dizer, né? Ele vai nos dizer aqui no prefácio, né? Que eu os conheci pessoalmente. Ele diz que muitos historiadores hoje colocam os apóstolos como se eles fossem analfabetos. Ele contesta isso aí. Eu os conheci pessoalmente e conversei com todos eles. Posso afirmar que, na verdade, eram homens dotados de grande sabedoria e de raciocínio que faziam inveja aos doutos. Eram na maioria, né, homens simples. Todavia, a simplicidade embeleza mais a sabedoria. Depois, então, que conheceram o Messias prometido, iluminados pela presença de Jesus, tinham incrível facilidade de conversar, de entender e de viver os mais altos preceitos que ouviam do Mestre. Eram espíritos preparados pelo mesmo Cristo no mundo da verdade, antes de virem à Terra. Nenhum deles era ignorante. Todos tinham almas moldadas na forja do tempo e do espaço como fogo purificador de milhões de anos. Então, os apóstolos foram preparados antes, né, de virem para essa tarefa aqui, apoiar Jesus, né? Eles foram preparados na espiritualidade, eles vinham com essa missão, com essa tarefa, né? E aí nós vamos ver nesse livro, né, no Ave Luz, nós vamos ver
que Jesus vai, ele descreve aqui que Jesus vai para a cidade de Betsaida, que hoje estão sendo fazendo escavações e encontrando os vestígios dessa cidade lá na beira do lago, numa das beiradas do lago de Genezaré. E nessa cidadezinha de Betsaida, até tem uma cura que Jesus descreve nos evangelhos que é feita em Betsaida. E nessas cidadezinhas, como em Betsaida, e muitas delas, que nessas cidades à volta do lago de Genezaré, naquela época, os pescadores costumavam construir barracões grandes, né? Em uma ou outra das cidades, em Betsaida tinha um, né? E era um casarão grande, aonde os pescadores, né, paravam, moravam em outras cidades, mas viviam pescando à volta do lago e comercializando o pescado. Então eles paravam e ali eles construíam para eles era uma espécie de uma associação, um casarão, onde eles podiam conversar, descansar, fazer os negócios, né? Enfim, tecer as redes, arrumar o que precisava ser arrumado ali do que eles usavam para a pescaria, né? E em Betsaida tinham desses casarões. E ali Jesus então estabelece, eles vão passar ali quase 3 meses, Jesus se reunindo com eles todas as noites, né? E conversando com eles, preparando-os para a tarefa, né? E aí nós vamos ver que, prefaciando esse livro, também escreve Bezerra de Menezes. O João Nunes Maia recebe uma mensagem de Bezerra de Menezes que prefacia o livro, né? E o Bezerra vai dizer o seguinte: esta igreja improvisada de Betsaida foi o palco de aperfeiçoamento dos discípulos, aperfeiçoamento espiritual dos discípulos. Eis que neste ambiente de luz formado pelo mestre dos mestres, os seus seguidores conseguiram despir-se do egoísmo, esquecendo-se do orgulho, deixando de julgar os outros, abandonando o ódio, não pensando na vingança e fechando os ouvidos à maledicência, disciplinando a língua e conduzindo os pés pela força da consciência em Cristo. Eu vejo, né, Jesus, vão ser 51 encontros que estão relatados aqui através da mediunidade de João Nunes Maia por Shaolin, né, no que acontecia, né? Nos diz Bezerra, começava a se escrever uma mensagem nos arredores do mar da Galileia, cujo conteúdo iria abalar o mundo inteiro, e os anjos ficariam encarregados de transmitir para todas as gerações, dentro das possibilidades que a evolução permitisse, em nome de Deus. Então, e Shaolin vai descrevendo, né, vai descrevendo como eram essas reuniões, né? Como eram essas reuniões, belíssimas reuniões. E Jesus utiliza, vamos dizer assim, como é que se realizava, né? Havia a hora certa. Muitos durante o dia estavam pescando nas suas localidades, se dirigiam ali para Betsaida. O lago de Genezaré, o mar de Genezaré, tinha 14 quilômetros de largura e 19, parece, de comprimento. Então ele não era extenso. Então, para navegação ali para os barcos, e os barcos se deslocavam através do lago e chegavam com muita facilidade em todas as cidadezinhas. E os apóstolos chegavam, então, muitos das suas pescarias, dos seus trabalhos, outros já se estabeleciam ali em Betsaida, e à noite, então, se reuniam nesse casarão, né? Nesse casarão com Jesus. E ali, então, sempre Jesus designava um para fazer a prece de abertura. As descrições são lindas desses 51 encontros no livro do Shaolin. E aí, então, alguém, Jesus indicava com os olhos, fazia pergunta. Perguntava sobre a tolerância, sobre a serenidade, né? Sobre o orgulho, sobre a paciência, né? Sobre a gratidão. E Jesus ia conversando com eles, né? Conversando, e todos, vários deles se repetiam depois, nas noites seguintes, né?
E iam fazendo as perguntas, né, para Jesus, e conversando, e Jesus ia esclarecendo. Então é muito lindo esse trabalho, que merece, né, também a nossa pesquisa, né, o nosso interesse, né? E um outro livro também, como a gente está fazendo essa pesquisa, nesse trabalho em torno da vinda de Jesus aqui na Terra, que é um desafiante, nós temos o livro Jesus Voltando, também de João Nunes Maia, e o Espírito Shaolin. E aqui, então, novamente, Bezerra de Menezes vai prefaciar o livro, né, em que ele coloca, né, justamente, são 15 aparições de Jesus depois da ressurreição, né, depois do episódio da crucificação e do terceiro dia que ele ressurge para todos, né? Depois dali, em torno de 40, 50 dias, Jesus vai ficar se manifestando, né, se materializando, né, para várias pessoas, né? Então Bezerra de Menezes também prefacia, né, e fala muito bem, né, a misericórdia de Deus nasce nessas lições, chega às raias do inconcebível. Isso nos indica o quanto pode o amor, que se desdobra em incontáveis caminhos para atingir-nos, como a eletricidade atinge seu objetivo, partindo da fonte, vencendo todos os obstáculos, iluminando as casas, as ruas, fazendo funcionar as indústrias, né? Jesus Cristo é a fonte energética que ilumina a todos. E aí então nós vamos ver, né, nesse pequeno livro as 15 manifestações de Jesus, né? Para Maria de Magdala, o caminho de Emaús, para Pedro, né? Para os discípulos, lá depois entre os essênios ele vai se manifestar, né? Para os 500 da Galileia, para os apóstolos, né? Para os 11 apóstolos, depois que ficarem 11, né? Depois para 32, Filipe, para sua mãe, é belíssima quando Jesus conversa com Maria, né? Se apresenta para ela no lar de Nazaré, e conversam, né? Jesus na Cesareia de Filipe, João Evangelista, com Maria de Magdala e com Paulo de Tarso, com o apóstolo Paulo. Muito interessante. Então, tem muitas informações, né, que nós podemos, que nos enriquecem, porque aí então nós vamos ver como é que essa atitude do Mestre nos trazendo todos esses ensinamentos de luz, que formam este roteiro simples que nós estamos com tanta dificuldade ainda de colocar em prática, né? Nós vamos vendo o quanto, né, esse momento de luz se fez na Terra. Nós vamos ver, analisando, voltando lá para quando Jesus chega, né? O nosso amigo Ramatiz vai nos explicar que para que não que os espíritos elevadíssimos, né, quando fizeram a programação da vinda de Jesus, quando programaram para escolher Maria, que era já um espírito iluminadíssimo em sentimento, mas não ainda na intelectualidade, em sabedoria. Maria era uma sensibilidade extraordinária de amor. José, um espírito também já iluminado, equilibrado, né? E eles vieram realmente para se encontrar, e que para que o pai e a mãe não interferissem na personalidade de Jesus, não se envolvessem tanto em querer encaminhar aquela personalidade que vinha já sendo muito amparado pela espiritualidade e via com todo o potencial que ele já trazia. Maria assumiu espontaneamente, com muito amor, os 5 filhos de José, que José era viúvo quando casou com ela, e ela teve, além de Jesus, mais 5. Então era uma família numerosa, e Maria e José tinham que se envolver muito no trabalho diário para manter aquela família, para cuidar, enfim. E Jesus foi tendo, né, na sua infância e juventude, a autonomia que ele precisava para desenvolver as suas tarefas sem ser abafado, né,
pela assistência mais intensa da mãe ou do pai. Então é muito interessante. Quantas coisas a gente tem ainda que estudar e aprender, né, sobre Jesus. Mas a nossa conversa, né, vai até aqui e tem ainda muitas e muitas outras coisas para se conversar sobre o Mestre, né, a sua vinda, o seu trabalho extraordinário. Mas aí nós vamos percebendo o quanto ele mexeu naquela época, né, com os interesses mesquinhos. Por isso que ele chegou à situação que ele chegou. E hoje não está tão diferente, né? Se o Mestre chegasse hoje, aconteceria provavelmente a mesma situação, porque nós ainda estamos resistentes em evoluir, né? Mas que ele nos ampare, né? Nesse momento em que nós encerramos essa conversa do dia de hoje, do momento de hoje, né? Nós queremos agradecer a atenção de todos e que possamos, né, vibrar e estudar mais a mensagem do Mestre, né, mas especialmente aplicá-la em nossas vidas. Então rogamos nesse momento, né, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine, ajude-nos a que possamos superar as nossas dificuldades, que nós possamos, cada um de nós intimamente, termos esse encontro com Jesus. Esse encontro para ouvir a sua voz, para ouvir a sua orientação, para sentir o seu amor, né? E nos modificarmos nas nossas vidas, nos melhorarmos a cada dia um pouco mais. Que a paz de Jesus permaneça com todos, em todos os lares. E assim seja.